Bom, nesse pequeno vídeo eu vou ensinar para vocês como é que nós fazemos aí para calcular a área de uma determinada superfície. Lembrando que a área de uma figura, ela vai indicar para nós quantas vezes uma unidade de medida de superfície cabe dentro dessa área, dessa superfície da figura. Então, por exemplo, suponha que eu quisesse aqui colocar grama, uma grama nova, em todo esse campo aqui. Qual seria a unidade de medida que eu usaria aqui para calcular essa área? Neste caso, seria o metro quadrado, que nós aí aprenderemos mais adiante. Agora, suponha aqui que eu considerasse como unidade de medida cada um desses quadradinhos aqui para compor então a área dessas três figuras. Então aqui nós podemos observar que tem 10 unidades de medida, ou seja, 10 quadradinhos cabem aqui dentro. No segundo desenho nós temos aqui 12 unidades de medida, ou seja, a área aqui é 12. E no terceiro desenho nós temos aqui 14 unidades de medida, ou seja, a área dessa determinada figura é 14. Agora vamos aí para um problema bem facinho, fazer uma comparação entre duas medidas de superfície. Tem aqui então o seguinte caso: nós temos dois pedreiros, um é chamado de João, o outro é chamado de Paulo, e eles estão aí discutindo para saber qual dos dois que trabalhou mais, colocando lajotas aí nessas duas determinadas áreas. Então aqui vamos observar a área pelo qual o João trabalhou e vamos observar aqui a área pelo qual Paulo trabalhou. Bom, agora nós vamos considerar então cada lajota como unidade de medida de superfície. Observando aqui primeiro a superfície que o João cobriu com as lajotas, nós podemos concluir que ele aqui, para cobrir essa superfície, ele utilizou 20 lajotas. E observando a superfície aqui que o Paulo cobriu com as lajotas, se nós aqui contarmos, nós vamos observar também que ele utilizou 20 lajotas, ou seja, 20 unidades de medida. Com isso, nós podemos concluir o quê? Que João e Paulo cobriram áreas iguais, apesar aqui do formato da superfície que João cobriu aqui, ó, ser diferente do formato que o Paulo aqui também cobriu de lajotas. Por que elas possuem áreas iguais? Porque aqui eu tenho 20 lajotas, ou seja, 20 unidades de medida, e aqui também eu tenho 20 lajotas, 20 unidades de medida. Agora eu vou apresentar o Tangram, que alguns de vocês já devem conhecer, mas é interessante também para se trabalhar área. Tangram, então, é um quebra-cabeça chinês, composto aí por 7 peças. Aqui é como se eu tivesse utilizado 3 jogos de Tangram. Então, com um jogo de Tangram igual a esse, eu montei a casinha. Com outro jogo de Tangram igual a esse, eu montei o barquinho, e com um terceiro jogo de Tangram também igual a esse, eu montei aqui o formato parecido aí com um cachorrinho. Então eu tenho aqui, ó, 3 jogos de Tangram com 3 figuras aqui diferentes que eu formei. O desafio é o seguinte: será que a área da casa será diferente da área do barquinho, que será diferente da área do cachorrinho? Mesmo eu tendo usado aqui os 3 jogos de Tangram com a mesma medida? Pensa um pouquinho e responde então aí, para você aí ter essa noção de área. Será que as 3 figuras têm áreas diferentes ou será que as áreas delas são iguais? Por que será?